Semana retrasada, né, que foi 2 semanas atrás, nós falamos aí sobre a nossa série, foi a primeira mensagem, né, que foi contagem regressiva. Quanto tempo nos resta? Né? Esse é o título da mensagem. E nós falamos de algumas coisas, né, como introdução. E uma coisa que eu falei bem no início da mensagem, semana passada, foi sobre um comportamento cultural nosso, que é o do temer o futuro, né? Temer o pós-morte. O que acontece depois, né, que a pessoa morre? O que acontece conosco? É que acabou, apagou as luzes ali, e a eternidade na escuridão, não há mais nada, né? E esse sentimento de temor, né, de medo, é um sentimento que às vezes afeta até os cristãos, né? Que não deveria nos afetar, deveríamos ter a plena convicção, deixa eu botar no silencioso, eu mesmo marquei aqui, a plena convicção do que a Bíblia diz sobre isso. E aí nós falamos da importância do conhecer, né? O próprio livro de Apocalipse, né, é uma revelação, a revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que virão acontecer, e Deus nos deu esse conhecimento justamente para que nós, né, estejamos o quê? Nós falamos sobre isso. Qual a importância de estudar, né, esses acontecimentos? Aí tu pode pôr, Isabela. A gente falou, né, da palavra escatologia, que era o quê? Escatologia é o estudo, né, os acontecimentos finais, né, dos dias, né, que virão. Então a palavra vem do grego, escatos e logia. Então, por último, estudo. E a gente falou da importância desse estudo. Pode passar, Isabela. E o porquê da gente estudar isso, né? Para a gente não ser pego de surpresa. Para não sermos pegos de surpresa, para sermos encontrados por Ele em paz, imaculados, né? Sem a manchinha. Cadê a Camila? Sem a manchinha do pecado, imaculado. E inculpáveis, vivendo de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. A gente falou muito disso lá, Pedro fala, né, em sua carta no capítulo 3. Nós também passamos, né, sobre onde as Escrituras falam sobre esses assuntos, né? A gente, primeiramente, pensa em Apocalipse, mas, né, toda a Bíblia, ela tem um propósito comum, né? Cada parte dos seus livros. Então, um assunto específico, dificilmente você achará sobre aquele assunto apenas em um livro. Por exemplo, Jesus. A gente pensa logo nos evangelhos. Mas Jesus foi profetizado, então o Velho Testamento tem muita coisa de Jesus. As cartas, né, falam muito sobre Jesus, não só os evangelhos. O próprio livro de Apocalipse fala muito de Jesus. E nessa parte também, sobre as profecias, também não se limita ao livro de Apocalipse. Obviamente que Apocalipse é onde Deus revelou a João muitos detalhes. Mas também já tinha algumas coisas lá no Antigo Testamento, algumas coisas também nos Evangelhos, nas cartas. Então, alguns livros se destacam, né? Daniel, 2 Tessalonicenses, o capítulo 24 de Mateus é todo só isso, né? E, obviamente, o livro de Apocalipse. Então, pode passar. E aí nós vamos, né, começar, de fato, o nosso estudo hoje. Então, quando a gente estava até no estudo semana passada, né, eu falei assim, poxa, se eu tivesse lá com Jesus, ia fazer um monte de perguntas, né? E os discípulos fizeram. Mas parece que, para nós, eles não fizeram as perguntas suficientes. Parece que ainda tinha mais coisa para eles fazerem, né? Mas teve um momento, e vamos lá nesse momento, em Mateus, capítulo 24. É nosso ponto de partida, né, desse estudo. Mateus, capítulo 24. Todos, por favor, abram aí. Como falei semana passada, podemos dizer que Mateus 24 é um resumo do livro de Apocalipse. Obviamente que quando Mateus escreveu isso, ele não tinha nem noção
de que João ia escrever Apocalipse, né? Mas a palavra de Deus é inspirada, né, pelo Espírito de Deus, e ele sabe todas as coisas. Então, no capítulo 24 do livro de Mateus, diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Então, este templo, a gente estudou até no seminário, né, quem estava aqui. A gente falou que teve o templo de Salomão, mas foi destruído depois, quando a Babilônia invadiu. Tempos depois, reconstruíram um templo, só que ele não era um templo com toda, né, aquela beleza que tinha na época de Salomão, que foi no retorno, né, quando a gente lê a parte lá de Esdras, Neemias, naquela época em que o povo estava retornando, reconstruindo. Então, o templo de Zorobabel, né, foi na época em que ele governava, foi reconstruído. Mas na época de Herodes, ele reconstruiu esse templo de uma forma gloriosa, né? Assim como na época de Salomão era uma época que o templo era glorioso. Porque a época intermediária ali de Zorobabel, o povo estava vindo, né, de anos exilados. Então, suas condições, obviamente, nem se comparava à época que estava agora. E Herodes construiu o templo, não só o templo do Senhor, mas também o seu palácio magnífico, né? Mas o templo que ele construiu era um templo incrível. Você depois pesquisar, é muito interessante, porque Herodes aumentou a parte da montanha para construir o templo. É como, não sei se vocês já pesquisaram a construção que fizeram lá nos Emirados Árabes, a ilha artificial, né? Com muito dinheiro, um dos sheiks lá, né, multibilionários, tendo a visão de que o turismo seria uma grande fonte de renda para eles, né? Não ficar mais apenas dependendo das riquezas, né, do minério, do petróleo, assim por diante. Eles construíram uma ilha onde não tinha terra. Eles simplesmente aterraram uma parte das águas do mar. Eles jogaram, contrataram os melhores engenheiros do mundo, colocaram gigantes blocos de pedra, porque eles não queriam fundar ela toda em concreto, então a base dela era pedras, né, especialmente cortadas e escolhidas para lá, e eles foram aterrando. Fizeram toda a parte do aterro, o desenho, é o desenho de uma palmeira, né, tem a parte do tronco, as palhas e uma borda ao redor que serve de quebra-mar, né, por causa das ondas. Depois de toda essa parte de aterro, eles levantaram, né, edificações e prédios, né, altíssimos. Então, a engenhosidade muito grande. Na época de Herodes, o seu projeto era tão audacioso quanto esse, né, que foi feito nos Emirados. Eles começaram a levantar paredes e começaram a aterrar para aumentar a base, né? Imagine o platô lá do Tepequém, que é o topo de uma serra, né, uma parte mais reta, plana. Assim fez para edificar o templo. Por isso que lá em Mateus 4, quando Satanás está tentando Jesus, ele leva Jesus para um lugar bem alto, lá do templo, que gera, né, numa área da montanha, totalmente plana, o templo construído acima. Então, quando as pessoas viam essa edificação, muitos viajavam só para conhecer o templo, de tão incrível que era aquilo para aquela época. E os discípulos, né, maravilhados, como qualquer outra pessoa, estavam, né, falando para Jesus da maravilha que era aquele templo. Verso 2, Jesus diz assim: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Poxa, né? Construir, Jesus já está dizendo que não vai ficar nada. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram. Aí começam os questionamentos dos discípulos. Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Para aí, pode botar as 3 perguntas, né?
Se você observar, os discípulos perguntam 3 coisas. Talvez no coração deles, tudo aquilo era uma coisa só. Mas eles perguntam, quando acontecerão essas coisas, que coisas? A que Jesus tinha acabado de citar, que o templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Aí eles falam, quando acontecerão essas coisas... Volta lá, Isabela, por favor, passou um. Isso. Qual será o sinal da tua vinda e o sinal, e o fim dos tempos? Quando isso vai acontecer? Então, Jesus, a partir do verso 4, começa a falar de um monte de coisas. A gente não vai ler o capítulo todo agora, que a gente vai pouco a pouco lendo. Então, ele fala de vários sinais que vão acontecer. E uma das coisas que Jesus diz no meio da passagem, a gente pode ir lá no verso 36. Diz assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, acontecerá na vinda do Filho do Homem. A primeira coisa que a gente tem que entender e sempre ficar claro na nossa mente é o momento exato. Nós nunca saberemos, até que ele aconteça. Eu andei pesquisando, existiram, pelo menos publicamente divulgadas, mais de 100 previsões do fim do mundo. Isso só as relacionadas à Bíblia. Fora essas desses loucão aí que diz, ou com base nos maias vai acabar em 2012, com base em não sei o que vai acabar em tal ano. Só previsões relacionadas à Bíblia. Só que a partir do momento em que alguém diz, Jesus virá amanhã, já não será amanhã. Porque a Bíblia diz que ninguém vai saber o instante. A Bíblia quer nos instruir a reconhecer o quê? A época. Ela quer nos preparar a reconhecer e a perceber a iminência dos acontecimentos. Mas o próprio Cristo relata que nem ele, naquele momento, no estado do seu corpo humano, físico ali, a Bíblia diz que Jesus o quê? Se esvaziou. Então, naquele momento, só o Pai sabia, nem os anjos, nem Gabriel, que assiste diante de Deus, sabia. Nem os que já morreram e estavam nos céus não sabiam. Então, ninguém sabe. Toda vez que você ouvir alguém profetizar, dizer, vai ser tal dia, você já sabe, esse dia não é. Pode ser um dia antes ou depois, mas esse não é. Outra coisa interessante dessa primeira parte que Jesus diz. No verso 37, ele fala, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas vão viver suas vidas. Olha como é que ele falou que era nos dias de Noé. Elas viveram suas vidas. Apesar de Noé anunciar a iminência, o que é iminência? É um fato que está prestes a ocorrer, está pronto a ocorrer, pode ocorrer a qualquer instante, mas você não sabe exatamente o instante que vai ocorrer, está iminente. Então, Noé anunciou a iminência do dilúvio, e nem o próprio Noé sabia o dia exato, porque Deus disse, Noé, construa uma arca, porque vai acontecer isso, isso e isso. Deus não disse, Noé, tu tem 30 anos para construir essa arca, tu tem 2 semanas, Noé, para construir essa arca, senão tu vai rodar. Deus disse, Noé, construa a arca. Noé constrói a arca, e todo aquele tempo o povo estava sendo ali alertado. Noé foi zombado por muitos anos. Eles estavam o quê? Vivendo suas vidas. As pessoas hoje vivem como? Normal também. Elas vivem suas vidas. Não importa se estamos vivendo a iminência da volta de Cristo ou não, elas estão o quê? Ignorando. Então, Jesus diz, olha, muitos vão ser pegos de surpresa. Porque eles não estão preocupados com a eternidade.
Eles estão preocupados com as coisas terrenas, materiais. E essa é uma das coisas que afeta muito a igreja. As pessoas que conhecem a Bíblia. Parece que vivem de forma com que o eterno não existisse. Parece que vivem de forma como se o que está escrito na própria Bíblia não fosse a verdade. Porque não se importam com o eterno. Vivem suas vidas no aqui e agora, para sentir o prazer do aqui e agora, para conquistar apenas as coisas materiais e esquecem do que é eterno. Ainda nessa passagem, Jesus fala lá no início ele falou, não ficará aqui pedra sobre pedra. Essa profecia de Jesus já aconteceu. Cerca do ano 70, né, depois de Cristo, ou seja, 40 anos depois desse dia aí, que ele falou para eles, aproximadamente, o Império Romano, enfim, consegue invadir novamente Jerusalém. Os judeus daquela época, né, acabaram se revoltando contra o Império Romano. Depois de um tempo, desde sempre existiam grupos revoltosos, mas nunca conseguiu muito sucesso. Depois de um tempo, levanta-se um grupo de judeus revoltosos contra o Império Romano que os dominava. E Roma vem com toda a força para cima de Israel. Nessa época, o templo é totalmente destruído e profanado. Na época de Salomão, assim como na época de Herodes, todo o templo era revestido de ouro. Então, as paredes tinham ouro, e o ouro era todo desenhado, né? Os pilares tinham desenhos, tinham os querubins. Então, tudo era ouro. Quando Jesus disse não ficará pedra sobre pedra, literalmente não ficou pedra sobre pedra do templo. Porque para saquear todo o ouro que existia no templo, o templo foi derretido. Incendiaram, para que depois pudessem demolir e raspar todo o ouro de cada parte. As próprias edificações, os tijolos, estavam todos revestidos com ouro. Então arrancaram todos os tijolos. Tudo para roubar. E naquela época, infelizmente, muitos morreram, lá dentro do templo mesmo. Quando começou a invasão, o cerco de Tito, muitos correram para o templo. E uma coisa que eles não tinham percebido, e o povo judeu não percebeu por muito tempo, é que aquele templo não era mais a presença de Deus. Quando Jesus morre e ressuscita, né, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Não havia mais o santo dos santos naquele lugar. Não havia mais separação. O templo, que antes era aquele prédio, passa a ser o corpo, nosso corpo, o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19, 20 fala sobre isso, né? Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo de Deus. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, o qual foi comprado por altíssimo preço. E lá morrem muitos. As muralhas que hoje são chamadas o Muro das Lamentações, não é a parte do templo, era a parte da montanha que sustentava o templo. Do paredão construído para sustentar toda aquela edificação. Por isso que aquilo ficou. Mas as paredes do templo lá não ficou pedra sobre pedra. Então, Jesus segue falando várias coisas no capítulo 24, e em um determinado momento desse capítulo, Jesus cita a Daniel, lá no verso 15. Vamos lá, por favor. Diz assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, né? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte, para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias, para as grávidas, e para as que estiverem amamentando. Então, voltando no 15,
quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Daniel também foi um homem muito privilegiado. Daniel, assim como os discípulos, também buscou e pediu a Deus esclarecimento dessas coisas futuras. E Deus revelou muita coisa a Daniel. E Daniel vai ser o nosso ponto de partida agora. Então, vamos lá no livro de Daniel, no capítulo 2. Se você puder deixar a fitinha no capítulo de Mateus aí marcada, quando precisar voltar. No capítulo 2 de Daniel, você só deixa marcado aí. A Bíblia fala de que, naquela época, né, Israel tinha o quê? Sido atacada pela Babilônia. O primeiro templo, né, do qual eu falei, foi nessa época que havia sido destruído, justamente semelhante ao que fizeram na época de Herodes. Destruíram o templo e rasparam o ouro também. Daniel estava na Babilônia e, na época, né, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o maior rei desse império babilônico, teve um sonho perturbador. E esse sonho tirou a paz dele e ele chamou todos os sábios, né, os encantadores do seu reino, os feiticeiros, todo mundo lá que tinha algum conhecimento que poderia, né, entender o sonho. Ele chamou e falou: eu quero que vocês interpretem esse sonho, um sonho que eu tive. E os sábios: sim, senhor, conte-nos o sonho e nós iremos interpretar. E aí Nabucodonosor, né, que não era nem um pouco besta, falou: não, se eu contar, vocês podem inventar qualquer coisa aí. Eu não saberei se verdadeiramente é a interpretação. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me digam o que significa. Aí eu saberei que a interpretação é verdadeira. Naquele momento, todo mundo ficou, né, perturbado, assim, e tentava argumentar com ele, mas isso é impossível, né? E cita até assim: o Deus dos deuses somente pode conhecer isso. Né? E somente, realmente, o nosso Deus poderia. E há uma sentença de morte para eles, por não conseguirem. E é quando entra Daniel e pede, né, muita sabedoria ao general, que dê um tempo para ele que possa orar a Deus e Deus possa revelar. E aí a gente vai ler exatamente nesse momento em que Daniel encontra-se com o rei, no verso 26, do capítulo 2. Diz assim: o rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, né? Esse era o nome babilônico que deram a Daniel: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor, o que ele mostrou? O que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Aí Daniel conta o sonho, né? Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não foi me revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. E assim diz: tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro,
e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Esse foi o sonho. E agora vem o verso 36. Nós o interpretaremos para o rei. Diz assim: ó rei, tu és rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim lhe terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que farão alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra, que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, essa passagem, Daniel interpreta o sonho. Coloca lá, Isabela, a imagem, por favor. De uma estátua que Nabucodonosor viu, e a estátua que ele viu tinha, era a aparência de um homem, uma estátua grande. A cabeça era o quê? Ouro. E aí, pouco a pouco, ia mudando os metais, Aqui na parte do peito e braços era prata. A parte aqui da cintura, quadril, é uma cintura elevada porque é semelhante à questão da armadura, dos soldados, que é justamente para proteger aqui os órgãos que são mais frágeis, as entranhas aqui, então de bronze. E aí vem as pernas, de ferro. E aí ele fala da parte final dos pés, que tinha uma mistura de cerâmica ou barro, conforme a tradução, com o ferro. Quando Daniel revela isso, ele deixa claro por 3 versículos que Deus está revelando a Nabucodonosor coisas futuras que irão acontecer. E depois a gente vê lá, na partir do capítulo 9 de Daniel, que Deus revela a ele mais coisas, porque aquilo não só, com certeza, chamou a atenção de Nabucodonosor, como a de Daniel. Daniel era um homem muito sábio. Ele percebeu: Deus, tu revelou algumas coisas aqui, me diz mais. E Deus revela a ele muitas coisas. Chega um momento que Daniel vê coisas tão assim impressionantes que ele adoece. Fica tão impressionado com aquilo que adoece e mesmo assim ainda queria saber mais, até o momento que Deus diz: não, tá bom, Daniel,
o que devia você saber, né, e que você deve registrar, né, cele essas palavras, está aí. Agora vá, descanse em paz, você vai, né, chegar aos seus dias em paz, e saia para um futuro muito distante, Daniel, do seu. E cada parte daquela, né, são reinos. Daniel mesmo disse, Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Então, o primeiro reino ali, pode colocar, Isabela, a outra, por favor, é a Babilônia. O Império Babilônico, ele cresceu, ele teve uma ascensão muito grande, porém ele durou poucos anos, perto de outros impérios que ocorreram depois. Mas o Império Babilônico ficou ali em cerca de 60, 70 anos, né, de existência. Em Nabucodonosor foi o ápice, né, do império, e o próprio Daniel afirma, tu és a cabeça de ouro. A Babilônia conquistou toda aquela região. A Babilônia devastou o Egito, a Babilônia devastou Israel, a Babilônia dominou toda a terra de Canaã. Toda aquela região foi dominada pela Babilônia. Na época de Nabucodonosor, né, na época do Império Babilônico, foi que algumas construções, né, também muito imponentes existiram, né, a gente ouve falar, né, dos jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia tinha um poder tão grande, Nabucodonosor, que reinou grande parte desse período, cerca de 40 anos, tinha um domínio tão grande das coisas, que os tijolos eram impressos o seu nome, os tijolos das edificações. E agora você imagina a trabalheira que devia dar, né, aumento de mão de obra, só para ter isso. Porque hoje em dia a gente tem máquinas que produzem, né, as linhas de série de tijolos, o trabalho era manual, mas todos eles tinham, né, o registro do nome de Nabucodonosor. Então, ele levantou um império gigantesco, que depois caiu. Daniel ainda estava vivo, quando Daniel viu a ruína da Babilônia. A Babilônia foi dominada pelo segundo grande império, que é citado na profecia, que é uma união de dois povos, né? A Média e a Pérsia, né? Então, os medos e os persas uniram e formaram um grande império, que é interessante a parte da estátua, porque ela simboliza bem, né? A cabeça, o império mais forte, aqui nos braços, né? 2 braços, né? Simbolizando a união de 2 povos, a Média e a Pérsia. Nessa época, foi a época em que Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Nabucodonosor morreu, seu império passou por 2 reis, até que foi atacado pela Pérsia, que domina. Então, outra passagem que a gente lê nesse período, Esther. Esther viveu nesse período, né, da parte dos braços da prata. Então, nesse domínio persa, né, a Média e a Pérsia, passou-se cerca de 200 anos. Foi nesse período também que foi autorizado ao povo de Israel retornar para a sua terra. Então, quando o povo retornou e pôde, né, aquela parte que a gente lê de Esdras, Neemias, foi nesse período, né, da profecia dos braços ali. E aí Daniel fala também de uma terceira parte, né, que entra aí a parte aqui, né, da cintura, do quadril, que é de material bronze, né. Esse daí foi o Império Grego, que levantou-se depois e que também dominou por cerca de 200 anos. É nessa época que a gente vê filme dos 300, né? Vê filme lá da Alexandre o Grande, alguns filmes que relatam a essa época em que o Império Grego cresceu. A Grécia dominou e o Império Grego ele tinha muita parte do desenvolvimento do conhecimento filosófico, né? Hoje a gente estuda ainda muita coisa relacionada a essa época do desenvolvimento do Império Grego. Aí a gente chega na terceira parte ali, na quarta parte, que entram as pernas. É mais uma coisa muito interessante. As pernas, né, é uma parte do nosso corpo mais longa ali naquela estátua. E esse outro reino foi o que ficou mais anos, né, dominando, e é o Império Romano. Esse império dominou, inclusive, o período em que Jesus estava, né,
na terra. Dominou por centenas de anos o Império Romano. E ali a estátua também mostra uma coisa interessante, que são duas pernas. Assim como a Média e a Pérsia, os dois braços, uniram-se para formar o império. Na parte das pernas é uma divisão, né? O Império Romano ele acaba se dividindo em duas partes, justamente por causa, né, da igreja, que começa ali a Igreja Católica. Então, o Império Romano, uma parte fica ligado à religião e a outra parte não. Então, tem aí duas capitais. Então, começa uma divisão do império. E foi um império que devastou por muito tempo, né? Ele fala muito dessa força do ferro que tudo destrói. Nessa época do Império Romano, uma parte também interessante é que ele não acabou como, por exemplo, a Babilônia. A Babilônia acabou, digamos que tem um final bem definido, que foi a invasão da Média e da Pérsia. O Império Romano ele foi se enfraquecendo, né? E não tem um momento exato em que acabou Roma, né? O Império Romano. Tanto que essa influência do Império Romano chega aos pés. A parte final fala dos pés, que são o quê? Uma mistura do ferro, né, com o barro ou a cerâmica. Então, a influência chega aos pés. E qual foi a influência? Justamente a influência da igreja. A gente vê muitos países europeus, principalmente, né, os países latinos, tem muita influência do que veio ainda, né, da parte do Império Romano, justamente por causa da igreja. Roma, né, da igreja católica. Quando chega na parte dos pés, aí a gente tem um detalhe interessante, que são ali os dedos, né, simbolizando não mais apenas um reino dominador como os demais. A gente teve Babilônia dominando em sua época, Pérsia na sua época, né, Média e Pérsia, depois a Grécia, depois Roma, depois os pés. Os pés, os 10 dedos, né, demonstrando vários dominadores. E a gente observa isso na nossa momento contemporâneo. A gente teve o quê? Inglaterra que dominou, tivemos depois Espanha que dominou, depois Estados Unidos que dominou, tem China dominando. Então hoje, tem um império que domina todos os outros? Não tem. Mas nós temos grandes potências que se destacam. Essas potências nem chegam perto do nível de dominação que os impérios anteriores tiveram. Mas o momento em que estamos é o momento desses pés, que depois dele não há mais nada. Então, o momento em que estamos, né, é essa parte dos pés. E os pés é a parte mais fraca da estátua. Nos pés há a mistura, demonstrando que a influência vinda ainda da igreja sobre eles. E aí é onde começa a aparecer uma pedra. Daniel cita que uma pedra sem auxílio de mãos, né, acerta aonde? Na cabeça? Não, acerta nos pés. Porque a cabeça não existe mais, né? Foi o império daquela época. Os braços também não. O que existe é quê? Os pés. Quando a pedra acerta os pés, toda a estátua é destruída. Tudo se acaba, vira pó. E aí, quero dar o destaque agora para essa pedra. Eu quero que a gente vá abrir aí Mateus capítulo 21. Vamos pegar aí do 42, para que fique melhor a compreensão do texto. Mateus 21, do 42 em diante. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isso está lá em Salmo 118. Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele que sobre quem ela cair
será reduzido a pó. A pedra que acertará sem auxílio de mãos, ou seja, sem a influência humana, e sim uma ação de Deus, é o próprio Cristo. A pedra fundamental que a Bíblia cita em várias passagens é o Cristo. Quando Cristo trouxer juízo, nenhum mais reino persistirá. E ele diz que aquela pedra, na verdade, se tornará uma grande montanha que terá um reino eterno, né? Falando do reino de Cristo eterno. Não mais, né, vindo como ele veio humildemente, mas vindo como o dono. A Bíblia cita várias parábolas que coloca, citando esses momentos, né, trazendo o dono a uma propriedade, né? Tem passagens, várias parábolas que falam de que o dono arrendou um terreno para alguns trabalhadores e depois fala do retorno. E várias parábolas, elas se complementam. Uma parábola fala do filho sendo crucificado, né? A profecia fala que os trabalhadores, quando viram o filho, o mataram. A outra parábola fala do retorno do dono, que vai trazer juízo aos trabalhadores pelo que fizeram. Então, essas parábolas todas trazem, né, referência a esse momento do juízo. E aí, quando a passagem diz: aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado. Essa passagem aqui, alguns entendem, essa parte do despedaçar é do machucar-se. Não sei se vocês já assistiram, tem aquele programinha que veio passando na coisa, O Chão é Larva, né? Aí é um cenário que eles fazem e é uma piscina com água vermelha. E tem vários objetos, não pode cair na água porque o chão é larva, né? A água é a larva, então você tem que... E tipo, as pessoas se jogam para poder ir passando pelos coisas. De vez em quando você vê uma queda feia. Ele se joga para alcançar, que sei lá, uma mesa, uma pedra. Ele se lança. Assim como a gente se lança sobre uma pedra, cai sobre uma pedra, nós nos machucamos, né? Imagina uma pedra grande. Aquilo mostra o nosso quebrantamento diante de Deus. Quando nós nos lançamos, né, aos pés de Cristo, há um machucado. Qual é o machucado? É o nosso quebrantamento, de reconhecimento que nós erramos. Né? Quando nós tomamos uma decisão com Cristo, nós estamos reconhecendo tudo aquilo que nós fizemos de errado. Dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Mas aí há o quê? Salvação. Nós estamos sobre a pedra, apoiados na pedra. A parábola, né, do homem que edificou a sua casa sobre a rocha é que permaneceu. E aí a outra parte que ele diz que é quando a pedra cai, né? Mas sobre quem aquela pedra cair, né, será reduzida a pó. Aí a parte de juízo, julgamento. A pedra reduz a pó, né? Traz o juízo. A mesma forma que a pedra reduziu a pó toda a estátua. Nessa passagem, a primeira coisa que a Bíblia está nos dizendo é: em que momento nós estamos agora? Nós estamos no momento dos pés. O que nós estamos esperando acontecer, segundo a profecia que Deus revelou a Daniel? Estamos esperando só a pedra. A pedra virá quando? O dia e a hora nós não sabemos, mas é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Aqueles que, antes da pedra cair, se lançarem sobre ela, né, como arrependimento, entregue a Deus a sua vida, serão salvos. Aqueles que não fizerem isso, né, sofrerão o juízo. Quando nós continuamos esse entendimento lá de Mateus 24, a parte lá daquele meio que eu saltei, Jesus começa o quê? A dar mais detalhes sobre esse período. O período em que a pedra está, né, bem próxima ali, atingindo os pés. E é o que a gente vai continuar nas próximas semanas. Mas eu vou dar uma introdução rápida aqui. Quando aqueles momentos estão se aproximando, né, lá em Apocalipse, Deus revela, né, a João uma sequência de acontecimentos. Então ele revela a João um livro, né, que ninguém tem autoridade para abri-lo, apenas o Cordeiro, Jesus. Quando esse livro vai ser aberto, ele está lacrado com 7 selos. E cada selo, entenda como um acontecimento, um momento,
né? O início de uma etapa. E ele cita 7 selos, né? Os primeiros selos liberam um cavalo, né? Ele libera um selo, e cada selo é liberado um cavalo com seu cavaleiro, que tem autoridade sobre certa coisa. Então, abre-se um selo, aí sai um cavalo branco. Abre-se o segundo selo, um cavalo vermelho. Em todos eles diz lá o que vai acontecer. A gente vai ver com calma. Aí vem o terceiro selo, um cavalo preto. O quarto selo, um cavalo amarelo. O quinto selo, não fala de cavalo, mas fala da perseguição. O sexto selo é a vinda do Senhor. Nesse momento do sexto selo, né, e nós cremos que nós já temos os 5 selos abertos, é onde começam os acontecimentos que tem bastante detalhe em Apocalipse. E ele fala do sexto e do sétimo selo, que são os 2 últimos, que são abertos, né, quase que imediatos, os 2. No sétimo selo, aí começam 7 trombetas, né? 7 anjos que tocam uma trombeta, e essas 7 trombetas são catástrofes sobre a terra que acontecem. Na última trombeta são 7 cálices. Vocês lembram da outra semana que eu falei que Deus suporta o pecado, mas Deus não o esquece. Deus suporta o pecado, né, de toda a humanidade, mas trará juízo à humanidade. Essa simbologia, né, como os cálices, né, como o sangue derramado dos filhos de Deus por muitos e muitos anos por causa de tanta perseguição, virá de volta à terra. E nesse momento dos 7 cálices, são 7 flagelos, 7 terríveis coisas que acontecerão. Mas a Bíblia nos diz que nós não fomos, né, destinados à ira de Deus. E quando fala ira de Deus, né, não somente a condenação eterna, mas a ira de Deus, que fala aqui, essa passagem está lá em Tessalonicenses, é justamente nesse período das trombetas e dos cálices, que algumas passagens falam que atingirão exatamente aqueles que receberam a marca, né? Que depois vai falar da marca da besta. Mas aqueles que rejeitaram a Deus serão atingidos. Lembra da época lá de Moisés, onde algumas pragas, era incrível como a distinção entre quem atingia e quem não atingia, né? Deus dizia, não vai acontecer nada com o meu povo. E os egípcios sofriam a praga. Os egípcios ficavam no escuro, os israelitas ficavam no claro. Os egípcios eram atormentados por isso, os israelitas não tinham. Nesse mesmo período, aqueles que rejeitaram a Deus. E a passagem diz que eles mesmo assim não se arrependeram de suas más obras e blasfemaram mais ainda contra Deus. Então, a gente vai passar por isso, né? Vai entrar mais detalhes na próxima semana. Então, o que eu quero finalizar hoje? Lucas 21 diz assim: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá. Virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. E toda a nossa série é para despertar o nosso coração a importância que nós precisamos, né, estar preparados para esse dia. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Mas como eu posso estar preparado? Se lance sobre a pedra. Chegue diante de Cristo e peça perdão. Reconheça a Deus o que você tem feito. Reconheça a Deus que nós dependemos dEle. O fato de a gente estar num templo não nos garante. A Bíblia diz que muitos, né, dirão, Senhor, Senhor, fiz isso por Ti, eu fiz isso. E Jesus vai dizer, eu nem os conheço. Porque não houve realmente uma decisão. Então, verifique sua vida. Faça sua autoanálise e veja se precisa realmente
se consertar diante de Deus.